Programa O Equilíbrio do Universo, com Deva Gissuede. Apresentação: André Dias. Palestra: Céu de Reparação ou Lugar de Sentença Infinita. Um céu de reparações ou um lugar de sentença infinita? O que será que existe depois que o ser humano deixa seu corpo físico? Esse é o tema de mais um programa Equilíbrio do Universo. Comigo, Deva Gissuede. O surgimento da matéria. Para compreender sobre isso, se faz necessário conhecer como surgiu a matéria deste universo, que se forma por duas matérias bases, uma positiva e outra inversa, que ao interagirem entre si, se atritam, gerando o equilíbrio, a harmonia entre essas polaridades, onde nasce a energia neutra. O que se pode observar na existência é uma constante transformação da matéria. Então, a matéria está se transformando em quê? As escolhas. Sempre se teve a ideia de dois caminhos, onde os seres em experiência na matéria buscam entendê-la e procuram se aproveitar do melhor dela. As escolhas que faz o conduz a seu destino, pois assim como há os dois caminhos, há duas escolhas, há duas consequências, pois tudo se mostra de forma dúbia, demonstrando que a formação do universo se fez por duas matérias principais, uma positiva e outra inversa. Se a matéria realmente está em uma dinâmica modificação, certamente um dia chegará a um final, pois em tudo existe um objetivo final, e neste caso seria gerar um ser equilibrado por essas forças antagônicas, geradas por suas duas matérias bases, que se manifestam nela, como o amor e seu inverso, o bem e seu inverso, a fé e o saber, a luz e a escuridão, o frio e o quente, que são tudo manifestações dessas duas bases que compõem a matéria, percebidas pelos sentidos que dispõem os seres no mesmo estágio evolutivo. Elas iniciam sozinhas, mas se unem pelas interações, se multiplicam, pois formam muitos grupos, se dividem, pois depois de um tempo começam a desenvolver uma rudimentar forma de pensamento, de escolha. Depois de alcançarem a intelectualidade, começam a fazer escolhas conscientes, reconhecendo dois destinos, a ascensão ou a resiliência. Antes de se buscar entender o assunto principal, se faz necessário dar certas explicações que gerarão nos espectadores funções para entenderem o assunto. Todas as matérias estão interligadas e têm uma interdependência entre elas, que transcende as dimensões, pois todo ser que se manifesta em uma camada possui corpos sutis acima de si, que é de acordo com o seu agregar de funções. Cada matéria tem uma onda sutil que se manifesta numa ou mais camadas acima de onde está. Quando um ser adquire funções na camada onde está, essa matéria possui também funções sutis, que está na camada acima. Então, quando completa a sua agregação naquela camada, a essência do ser, que alguns chamam de espírito ou alma, se manifesta na camada acima. E caso já tenha se desvencilhado dos laços reparatórios que fez utilizando das matérias daquele ambiente, ele deixa de retornar àquela camada baixa, permanecendo na camada acima, sempre tendo uma ligação com a camada diretamente acima de onde se manifesta. As zonas umbralinas. Só existe uma matéria, que são os seres em estado base, que possuem duas funções, que é atrair e repelir.
todo ser interdepende do outro ser, que é igual a ele, para evoluir. Então, um utiliza o outro primeiro para evoluir, tendo um benefício. Mas quando isso faz, gera um laço de compromisso para com o outro, para no futuro se igualarem energeticamente. Com suas interações, geram as leis da matéria, que vão se aprimorando de acordo com as camadas que se manifestam. Em todas as camadas existem seres que possuem uma frequência semelhante à de um ser, que por isso estão ligados. Quando o ser se manifesta em uma camada e, por algum motivo, deixa aquela camada, saindo do corpo, ele se manifesta na camada acima, em uma frequência em que está ligado, junto de outros seres da mesma frequência. Pois, como as leis da matéria base gerou uma ligação de compromisso, esse laço é entendido como uma reparação que ele poderá concluir em si. As leis do universo geram um ambiente reparatório imediatamente acima de onde o ser se manifesta, para que ele e outros seres da mesma frequência possam depurarem-se dos problemas que agregaram em suas estadias anteriores no ambiente mais denso, pois a camada imediatamente abaixo, para onde o está requerendo, ou para onde pretende se manifestar, requer dele funções que o habilite descer, e com esses seres se depuram. Essas funções são habilidades, energias e conhecimentos necessárias para que saiba como manipular as matérias de lá. Os seres sutis de cima são de polaridade inversa, que são atraídos pela polaridade positiva da densidade de baixo, da terceira dimensão, das camadas mais baixas. Todos os seres, então, possuem uma linha que os ligam às camadas acima e abaixo de onde estão, sendo ligado aos seres que vibram em uma frequência semelhante. Então, toda vez que uma pessoa aqui na Terra passa por uma situação, ela está sendo influenciada pelos seres que estão em uma camada dimensional acima de si, que também são influenciados pelas ações e reações deste. Os planos reparatórios. Em relação aos seres da terceira dimensão, pode-se entender que tal lugar, que é entendido por alguns como de sentimentos inversos isentos de fim e de sentenças infinitas, se assemelha às zonas umbralinas, mas embora a sentença pareça ser eterna, pois é por um tempo muito longo que, dependendo do tipo de depuração que o ser seja submetido, ele ficará em uma zona funda e poderá subir até estar em uma que o possibilite encarnar na terceira dimensão novamente. Caso ele fique lá isento de se depurar em tempo hábil e chegue o tempo da resiliência das matérias do universo, ele, como todos os que lá estiverem, retornarão à fonte central de energia de onde todos vieram, mas, embora sejam dele retirado todas as funções, todas as suas memórias, tudo o que conheceu e viveu em sua estadia em um universo, ele agora, como princípio inteligente e puro, terá uma nova oportunidade de formar um universo e por ele intelectualizar-se até que um dia consiga ascender ao plano divinal. Entenda, se tal local que os espíritos ficam ao saírem de seu corpo físico da terceira dimensão fosse um local de reparação infinita, ou se fosse temporária, pouco importa. O que importa é deixar um legado regado com boas atitudes que outros seguirão, sendo assim benéfico para quem se foi e um dia poderá obter funções que o habilite a entender e aceitar tal verdade como sua. Alguns entendem que tal lugar se entra e se permanece para sempre, pois alguns guardam tal experiência e as relembram ao encarnarem novamente. Eles têm funções anteriores
que os possibilitam entender e aceitar que tal lugar é eterno, e geram neles fobias, pois sua experiência, embora fora de lembrança, lhe causou um impacto muito grande. Já outros entendem que tal lugar é temporário, e se é por um tempo, só pode ser reparatório ou depurador. O discernimento pode até estar correto. O fundamento é que se distingue do que nos mostra as leis da matéria básica, pois nela se pode compreender o início e o fim das coisas. Em suma, o ser adquire em suas experiências cada vez mais funções até se intelectualizar. Sobe nas dimensões até sair do universo. Pode-se perceber que em tudo há uma reparação final, pois que lógica teria todo o empenho do ser se um dia, por um desvio de sua moral, fosse jogado em um lago de fogo eterno? Mesmo porque, aqui na terceira dimensão, tudo que se joga no fogo é consumido por ele, mas se transforma em outro estado da matéria, que é utilizável, e se fosse deixado de lado, por ser fora de utilidade, de forma alguma se tornaria uma matéria utilizável novamente, pois a lenha é totalmente consumida, mas se utiliza para aquecer o fogo, e muito mais que isso, é consumida e utilizada como remédio pelo humano, na absorção de toxinas e de produtos químicos do corpo. Assim como a radiação expelida em Chernobyl, na Ucrânia soviética, que pode durar cerca de 24 mil anos para ser habitável novamente, mas um dia será. Então, o que se mostra mais correto é uma reparação, onde se conserta, reconhecendo sua falha e ajudando quem o ajudou a subir. A justiça universal. Pense logicamente. Se existe um Deus que fosse de uma composição fora de qualquer composição existente no universo, o que ele faz aqui? Pois se aqui se manifesta, é porque ele é da mesma composição. Possui um corpo, mesmo que sutil, para se manifestar nesta dimensão. Contudo, alguns poderiam dizer: Deus é Deus e tudo pode, pois Ele mesmo criou tudo. Ele faz o que quer, porque Ele é Deus. Isso me remete a um episódio onde uns amigos e eu conversávamos sobre justiça, e que um dos amigos, seguidor de uma religião, disse: a justiça de Deus se distingue da justiça do humano. E eu disse: de forma alguma. A justiça de Deus é a mesma do humano, pois é justa para os envolvidos. Nesse caso, deve-se pensar em levar em consideração o seguinte fato: temos que separar o que é justiça do que é lei, pois a justiça é igualitária em qualquer caso, pois sua definição expressa algo justo para os envolvidos. Mas a lei é que pode dar uma certa vantagem para uma das partes. Por isso que as leis do humano sempre são adequadas a cada tempo, a cada cultura, a cada entendimento e para cada grupo de cidadãos, do que seja acordado como ético para a comunidade que a observa. Mas a justiça, ou o que é justo, sempre será entendido da mesma forma, pois é uma divisão igualitária. Em momento algum pode beneficiar mais uma das partes envolvidas, e da mesma forma, em momento algum poderá ser alterada, pois ela é uma porção equilibrada, deixando de tender a uma das partes por misericórdia, pois se for emotiva. Porque se for por misericórdia, ela é emotiva, e deixando de ser determinista, pois se for é lógica. Então, temos um problema. Acreditando que exista tal Deus, diante desta justiça, que é, perdoe o arredondamento, justa, pode tal Deus quebrar a regra de justiça que, como se presume, Ele mesmo criou?
Pode ele, e só ele, ir inversamente e faltar com a justiça e querer que sua criatura cumpra tal regra? Quando ele mesmo deixa de ser exemplo de justiça, deixando de as cumprir? Então, para que a justiça justa possa existir, até um Deus pode existir também. Mas para ser justo, todos um dia podem chegar a ter a mesma oportunidade de ser tal Deus criador de um universo. Dessa forma é que se mostra mais justo tal justiça, que eu tenho a chamada de justiça universal, para deixar claro de que a justiça que eu esteja falando, pois ela dá a mesma oportunidade de todos iniciarem e chegarem a um mesmo final. Eu sou Deva Gessued, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.